Tá fazendo o que, cara? Bebendo água com gás. Olá, família Sociedade Organizada. O vídeo que acabou de ser exibido retrata muito bem o nosso perfil, o perfil do cidadão brasileiro. Brincalhão por excelência. Na maior parte das vezes, ele está procurando, na brincadeira, quebrar o ambiente, quebrar o gelo, para estabelecer um clima harmônico, para esquecer também as tristezas da vida, as dificuldades, para encontrar dentro da sua própria alma, do seu próprio espírito, forças para se sentir renovado e encarar o cotidiano pesado que todo brasileiro tem, independente da sua classe social. Porque todos nós vivemos mergulhados num contexto social e econômico de injustiça. E não é preciso nem esmiuçar essa questão para saber o porquê. Certo? Dentro desse contexto, a brincadeira mantida no nível saudável, ela é fundamental para que a gente estabeleça uma proximidade com o outro, para que a gente quebre o gelo em situações em que o assunto se esgotou. E esse perfil é uma marca registrada que nossa sociedade disseminou como característica do cidadão brasileiro. Então, ser brasileiro é também e principalmente ser bem-humorado. No entanto, há certas brincadeiras que, apesar de parecer engraçada para quem está fazendo, pode estar inserida num contexto errado, ou seja, numa ocasião inadequada, e se configurar, portanto, como uma brincadeira de mau gosto. Eu gostaria de fazer um breve vídeo para comentar essa onda de modinhas que, por incrível que pareça, eu pensava que existia só no Brasil, mas parece que é um hábito que contaminou o planeta inteiro. A última onda da modinha interplanetária do momento é sujeitos se vestirem de palhaços, aqueles palhaços assustadores, e ficar tentando pregar peça e assustar as pessoas que passam pelas ruas, pelos logradouros públicos espalhados pelo mundo. Na Europa, nos Estados Unidos, está sendo muito difundido esse tipo de brincadeira, de muito mau gosto, por sinal, e que, dependendo da situação, não é nada engraçado. Uma brincadeira desse tipo só pode ter o tom de graça quando você está no meio de amigos e o ambiente é um ambiente controlado. Por quem? Controlado por vocês. Porque vocês têm a consciência de que ali, naquele ambiente, só tem pessoas do convívio de vocês onde todos minimamente se conhecem a ponto de poder pregar uma peça dessa sem causar efeitos ou danos colaterais, tanto para vocês mesmos quanto para terceiros. No caso das brincadeiras que foram feitas, há países no mundo em que é proibido, como em alguns estados da América do Norte, é proibido usar máscara em ambiente público. E, portanto, alguns desses engraçadinhos já foram presos lá. Houve um caso na Suécia, se eu não me engano, de um homem que foi esfaqueado por um psicopata travestido de palhaço, um desses palhaços, e esfaqueou o transeunte sem que esse tivesse visto o palhaço se aproximar para cometer esse ato que é uma tentativa de homicídio, certo? O ruim dessas modinhas é que ela vai envolver muitos tipos de pessoas diferentes. Vai envolver o cidadão comum, vai envolver gente agressiva e, o que é pior, pode envolver psicopatas que podem tirar proveito dessa onda e se mesclar com as pessoas, se confundir com as pessoas que estão apenas brincando e aproveitar dessa circunstância para poder extravasar os seus desejos psicóticos, os seus desejos demoníacos de poder
fazer mal a outra pessoa, como foi o caso do palhaço que esfaqueou, se eu não me engano, no metrô, um transeunte. Essa brincadeira pode ficar ainda mais perigosa se ela vier aqui para o Brasil. Por quê? Há regiões do Brasil que são pacíficas, como alguns interiores, o interior de Minas Gerais que eu visitei, o interior de algumas partes do interior de Goiás que eu conheci e outros cantões do Brasil por aí. No entanto, nas grandes capitais, dependendo do perfil da população local, o buraco é bem mais embaixo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é um hábito que existe aqui na cidade maravilhosa da gente não fazer brincadeira de rua. Por quê? Aqui no Rio de Janeiro você corre um grandíssimo risco de ganhar uma bala perdida sem fazer força. Se você procurar mexer com alguém, aí você está aumentando as possibilidades não de se expor a uma bala perdida, mas de você encontrar uma bala muito bem achada. Por esse mesmo motivo, o carioca ele é brincalhão, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, a cidade do Rio de Janeiro tem ficado cada vez mais perigosa, porque em meio aos cidadãos de bem, existem muitos cidadãos que andam irregularmente armados. E é um risco muito grande porque há várias ocorrências desse tipo aqui na cidade do Rio de Janeiro, em que, independente de haver brincadeira entre duas pessoas, dois sujeitos, ao se estranharem, um dá tiro no outro. A semana que passou, final de semana que passou, dois sargentos, um da Força Armada e um da Polícia Militar, brigaram por causa de uma cadeira. Um deles estava armado. O mais desequilibrado não hesitou em sacar da arma e encher o militar da Marinha de tiro, que veio a óbito. Isso não é incomum aqui no Rio de Janeiro. E se você mora aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu peço como pai, que eu tenho filhos, não faça essa brincadeira. Você vai estar botando a sua vida em risco, porque uma brincadeira desse tipo aqui no Rio vai gerar morte, e morte para quem está fazendo a brincadeira. Então, tome cuidado, não é uma brincadeira saudável, não é engraçado, e uma brincadeira dessa só pode ser feita em ambiente controlado, ou seja, num lugar em que você tem certeza de que todo mundo se conhece, dentro da escola, dentro de um clube onde todo mundo faça parte da mesma turma. Aí sim vale a pena uma brincadeira dessa, porque vai ter um tom sadio. Mas na rua, em cidades como a do Rio de Janeiro, eu não conheço São Paulo, mas acredito que o risco é semelhante. No caso particular aqui do Rio, se aparecer algum infeliz, algum idiota brincando dessa maneira, ele corre um grandíssimo risco de tomar 1, 2, 3 ou 10 tiros no meio da cara, certo? Há uma brincadeira que eu pensava que só existia aqui no Rio, que os motoqueiros gostam muito de fazer, de interromper a ignição da moto e a moto começa a saltar estalos pelo escapamento e que fica aparecendo uma sequência de tiros. Quem não conhece se assusta, certo? Quem tem mais intimidade com arma de fogo, como é o meu caso, dada a minha profissão, o meu histórico militar, a gente conhece uma arma de fogo, a gente que tem contato com arma de fogo, que treina tiro, que é o meu caso, a gente não se assusta, mas dependendo da situação, se a gente estiver distraído, a gente pode se assustar sim. E no caso de quem esteja andando armado, se ele corresponder a esse susto com um reflexo, pode acontecer o que aconteceu uma vez aqui no bairro de Madureira, no subúrbio, em que um infeliz desses fez essa brincadeirinha de interromper a ignição da moto e depois ligar a moto. Houve uma sequência de estalo da moto dele, uma moto potente, gerou um estalo bem grande. O cidadão que estava próximo a essa moto
o cidadão pela qual a moto passou por perto, ele provavelmente se assustou e no ato reflexo ele dirigiu a arma pro local de onde veio o som, já descarregando a arma. Resultado, o infeliz que estava na moto foi alvejado por um atirador experiente. Veio a óbito. O atirador não foi encontrado. Essas coisas costumam acontecer aqui no Rio de Janeiro. Então, independente de você ser daqui da cidade do Rio, não faça uma brincadeira dessa de mau gosto, porque o resultado pode ser muito grave. Vai aqui um outro exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, os adolescentes têm a péssima mania, quando não é fazendo o estalo com a moto, é de gritar bem alto, chegar por trás das pessoas dentro dos centros movimentados, como é o centro da cidade do Rio de Janeiro, e vários calçadões comerciais que tem aqui no Rio, calçadão de Madureira, de Bangu, de Campo Grande, que agrega um contingente muito grande de pessoas, tal qual é a rua 25 de março. A gente aqui tem os calçadões. Os adolescentes têm mania de, uma vez em grupo, chegar por trás das pessoas e gritar, é um assalto, então perdeu, perdeu, perdeu. Numa dessas brincadeiras, um cidadão também, que estava passando por um desses calçadões aí da vida, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, não lembro o bairro, mas o fato eu lembro muito bem. Estava andando, como qualquer outra pessoa, devia estar fazendo compra ou apenas de passagem, quando um desses adolescentes aí gritou alto, perdeu, 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 e gritou no pé do ouvido desse cidadão. O cidadão, armado no ato reflexo, virou e descarregou na hora, certo? Também seguindo o que a gente chama de tiro instintivo. Você ouve da onde veio o ruído e automaticamente você direciona a arma descarregando, dando disparo para a direção que veio o som. Para quê? Para você poder se resguardar usando o próprio disparo da arma como escudo, certo? Então, esse atirador, provavelmente atirador experiente, num ato reflexo, acabou executando o tiro instintivo, atirou na direção do som, no caso do adolescente que gritou perdeu, perdeu, e foi um tiro ou mais certeiro, disparos certeiros. Eu peço encarecidamente, estou até emocionado porque esse assunto é grave. Não brinquem de palhaço, não façam isso, certo? Se for pensar em fazer, planeje o local, ambiente controlado. O que é ambiente controlado? Dentro da escola, dentro de clube onde só tenham pessoas da sua turma, dentro da sua casa, em reunião de família, certo? No futebol de final de semana só tem vocês, todo mundo minimamente se conhece no futebol de final de semana. Então, se reúna, faça isso, ok? E não deem mole. Isso daqui é um alerta, porque a situação é grave e nós vivemos um contexto aqui atual no Brasil de muito estresse, de muita violência, e qualquer situação que cause pânico pode gerar consequências gravíssimas, não só para quem pratica a brincadeira, como também para a vítima, ok? Pensa nisso com carinho aí. Um abração e a gente se vê no próximo vídeo.